Olá, pessoal, boa noite. É, Fazendo aqui um último ajuste. Bom, sejam bem-vindos ao nosso encontro, nosso sétimo encontro da nossa disciplina de noções de direito constitucional e administrativo. Hoje nós vamos falar um pouquinho da defesa do Estado e das instituições democráticas e nós vamos dividir esse conteúdo em duas partes, tá? Uma dessas partes nós vamos falar hoje, que nós vamos falar dos estados de exceção, que é a intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. E nós vamos falar também, na próxima aula, que seria a aula 8, da parte das forças armadas, forças militares, forças de defesa mesmo do Estado. Tá? Depois, no dia, o que seria o nosso nono encontro, deixa eu ver aqui no nosso calendário, nós vamos ter prova no dia 2 de julho. É isso mesmo, Brasil? Dia 2 de julho, porque amanhã, sétima aula, dia 18, dia 25, oitavo encontro, nosso nono encontro, dia 2 de julho. Muito bem. E aí, no dia 9 a gente retoma com a parte que vamos falar da organização do Estado e vamos entrar na parte de direito, de noções de direito administrativo, tá? Vencendo essa parte constitucional, tá bom? Então, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Como eu falei antes, hoje nós vamos falar das crises do sistema constitucional, né? Porque vejam só, no Brasil nós temos um princípio que é o princípio, inclusive é um fundamento da República, né? A República Federativa do Brasil constitui-se em um Estado democrático de direito. O que isso quer dizer? Né? Cada palavra dessa, eu posso escrever uma tese de doutorado com cada palavra dessa. República Federativa, Estado Democrático de Direito. O que isso quer dizer, né, basicamente? Que no Brasil, nós temos instituições que são estabelecidas pela Constituição, elas são criadas pela Constituição, e essas instituições devem zelar pelos princípios constitucionais. Princípios, objetivos, fundamentos, direitos fundamentais, etc, etc. Certo? Zelar pelas instituições democráticas, zelar pelas instituições que fiscalizam a aplicação da lei. Então, zelar pela liberdade, zelar pela vida, zelar pela segurança. Então, quando nós temos uma ameaça estrutural, uma ameaça que pode ser externa, pode ser interna, é como se houvesse o que a gente chama de crise do sistema constitucional. O sistema constitucional está em crise. As entidades governamentais elas vão precisar agir, elas vão precisar atuar para poder repelir essa injusta agressão. Vamos colocar dessa forma, tá? Então, nasce aqui para nós as três formas de estado de exceção que nós temos no Brasil. Por que você fala que isso é um estado de exceção? Porque dentro de um regime constitucional adequado, nós temos o gozo dos direitos fundamentais de forma contínua. Nós vimos, inclusive, isso. Né? Os direitos fundamentais são permanentes. Né? Agora, podem existir situações em que você vai ter uma limitação do gozo desses direitos fundamentais. Por isso que você fala que é um estado de exceção. Porque no ato que vai gerar o estado de defesa, o estado de sítio ou a intervenção, você pode ter a suspensão de alguns direitos fundamentais, conforme vai ficar estabelecido quando o regime de exceção foi instalado. Então, por isso que você fala que é estado de exceção, tá? Basicamente, viu, pessoal? O estado de exceção, para ficar assim bem simplificada a explicação, no estado de defesa você tem uma crise interna, vamos colocar dessa forma, tá? No estado de sítio você tem uma crise que pode ter sido gerada pelo ambiente externo, pelo, alguma ameaça de invasão, por exemplo, ou agressão exterior. Já na intervenção federal, quem está gerando a instabilidade é uma unidade federativa.
Então, a partir disso, a gente vai poder começar a ter uma noção melhor desse estado de exceção. A nossa apostila, eu quero convidar vocês a darem uma olhada nas nossas apostilas, tá? Porque as nossas apostilas, elas estão estruturadas, elas estão bem montadas. Nas apostilas a gente fala sobre prazos, a gente traz muito mais detalhes para que vocês possam estudar, tá? Para que vocês possam ter essa noção. Dependendo do conteúdo, eu trago uns quadros comparativos. Então, deem uma olhadinha lá depois, tá bom? Bom, é, então, como a gente precisa trazer um pouco dos conceitos, né? O que seria esse sistema constitucional de crise? É um conjunto de normas constitucionais que visa manter e restabelecer a normalidade institucional. Foi aquilo que eu falei para vocês. A gente está tendo uma crise institucional. As instituições brasileiras estão em crise. Como que você vai resolver isso, né? Então, vai ficar a cargo do Executivo Federal promover as medidas que entender pertinentes, podendo, inclusive, suspender o gozo de alguns direitos fundamentais, tá? Então, assim, nós temos algumas questões que são imperativas para serem analisadas nesses momentos. O primeiro é assim: é realmente necessário o estado de exceção? É a primeira pergunta. Dá para poder você resolver a crise institucional de outra forma? Certo? Se não dá, se a medida de estado de exceção vai ser imprescindível, então vamos para o segundo elemento, que é a temporariedade. As medidas de exceção, elas são temporárias, elas não podem ser permanentes. O que isso quer dizer? Elas vão valer por um tempo. Pode ser prorrogado, não pode, cada um vai ter uma característica, tá? Mas ela não é permanente. E a terceira é que ela deve ser proporcional. Proporcional a quê? A agressão. Proporcional à desestabilização. Então, a partir do momento que você cria como é que eu posso dizer, essa, esse mecanismo para poder repelir a instabilidade, as medidas que vão ser aplicadas têm que ser proporcionais, tá? Você não vai, por exemplo, aplicar um cerceamento ao direito à vida por uma questão, por exemplo, de calamidade pública. É desproporcional, certo? Muito bem. Nós temos aqui no artigo 186, 136, perdão, nós vamos perpassar aqui as três formas de estado de exceção, né? Estado de defesa, estado de sítio, a gente fecha a intervenção federal, tá bom? O artigo 136 fala assim, que o presidente da República pode, olha lá, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Vamos fazer uma pausa aqui, tá? Ou seja, é uma prerrogativa do presidente da República decretar o estado de defesa ou não, mas ele é obrigado a ouvir o Conselho da República e o Conselho da Defesa, certo? Outro ponto, vamos continuar ainda aqui. Decretar estado de defesa, ou seja, o estado de defesa é decretado, é um decreto, tá? Para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente estabilidade nacional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Olha, tantos aspectos aqui sobre esse artigo, tá? É uma prerrogativa do presidente, ele é obrigado a consultar, apenas a consultar. Ele não fica vinculado, mas ele precisa ouvir o que fala o Conselho da República e o Conselho da Defesa. O estado de defesa, ele é decretado, ou seja, ele é instituído por decreto. Um outro aspecto, ele é local. Ele é local ou regional. Veja que ele fala aqui, restabelecer em locais restritos e determinados. Ele é muito restrito. Aquele local onde o chefe do executivo federal enxerga que o estado de defesa tem que ser aplicado. Ok? Diferente, por exemplo, do estado de sítio, que pode ser até nacional. O estado de sítio é muito mais abrangente. Tá? Então, você tem alguns pressupostos materiais, que é grave e iminente estabilidade institucional, ou seja, quando a gente fala em estabilidade, a gente está falando assim, as instituições não estão conseguindo cumprir com as diretrizes constitucionais estabelecidas. Por algum motivo, não sei qual. Tá? Ou porque elas não estão com liberdade, ou porque os seus membros estão sendo presos, ou porque
não estão conseguindo acessar documentos, não estão conseguindo acessar, desenvolver as suas prerrogativas. Tá? E a outra é calamidade de grande proporção da natureza. Quando a gente fala assim, grande proporção, pensa no maior desastre assim que você pode imaginar. Tá? Tsunami, falar terremoto, mas não é muito a nossa realidade, nem vulcão. Né? As calamidades da natureza que nós temos mais no Brasil é queimada, enchente. Podemos ter tsunami, que tsunami pode ser pode ocorrer em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, pense em questões assim catastróficas, tá? Queda de um meteoro, talvez, né? E nós temos alguns limites formais, que é a prévia manifestação do Conselho da República e o Conselho de Defesa, como eu já tinha falado com vocês, ele é apenas consultado. O presidente não fica vinculado, tá? Decreto do presidente da República, prazo certo e locais restritos e determinados, e indicação das medidas coercitivas, que, quando a gente fala de medidas coercitivas, nós estamos falando justamente daquelas prerrogativas que o presidente da República tem de suspender ou aplicar, suspender direitos fundamentais ou aplicar determinadas ordens que podem cercear ou reduzir a aplicação de direitos fundamentais dentro do período de aplicação da medida. Tá? Então, assim, o estado de defesa ele visa preservar ou restabelecer a ordem institucional. Então, ele pode ser preventivo ou pode ser também repressivo. Tá? Nós temos aqui alguns direitos fundamentais que podem ser suspensos a partir da decretação do estado de defesa, como, por exemplo, direito de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Ok? Muito interessante estado de defesa, né? Já o estado de sítio está no artigo seguinte, que é o artigo 137 da Constituição, que ele fala assim: o presidente da República pode, de novo, é uma prerrogativa do presidente, né? Ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa, ou seja, ele é obrigado a ouvir, mas ele não fica vinculado. Só que aqui tem uma questão: solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de. Então, ele é obrigado a ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa, mas ele não tem a prerrogativa de decretar sem antes pedir autorização do Congresso. Então, se o Congresso autoriza, ele pode decretar. Se o Congresso não autoriza, ele não pode decretar. Então, ele precisa pedir autorização do Congresso e ele fica vinculado à negativa do Congresso. Tá? Em casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou seja, às vezes você pode ter uma questão do estado de defesa que não foi suficiente para poder conter a instabilidade. Então, pode progredir para um estado de sítio, tá? Ou a declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Vamos imaginar uma provável ou improvável invasão venezuelana em Roraima para invadirem a Guiana, ou a gente está passando aí por essa fase de míssil passando para tudo quanto é lado, né? Vamos imaginar que algo assim reflita no Brasil, tá? Então seria o caso. Então, em que hipótese ele vai ocorrer? Comoção grave ou ineficácia do estado de defesa, ou seja, não foi suficiente, vai progredir para o estado de sítio, ou estado de guerra ou resposta à agressão armada. Tá? E nós temos aqui algumas questões formais. Prévia manifestação no Conselho da República, Conselho de Defesa, é decretado pelo presidente da República, ele é obrigado a indicar o prazo, indicação das normas necessárias para a execução das garantias constitucionais suspensas, e ele vai também designar um executor das medidas e das áreas abrangidas. Então, ele vai indicar quem que vai ser o executor do estado de sítio. Ele vai nomear alguém para poder gerenciar essa situação e responder pelos atos, tá? Que vão ser praticados nos limites do decreto de estabelecimento do estado de sítio, certo? E aí, 139 fala assim: só poderão ser tomadas essas medidas, obrigação de permanência em localidade determinada, ou seja, cerceamento do direito de ir e vir, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, ou seja, ele pode estabelecer uma prisão em um prédio que não seja necessariamente uma delegacia de polícia, uma casa de prisão.
Restrições relativas à liberdade de comunicação, de informações de imprensa na forma da lei, ou seja, ele pode manter as pessoas incomunicáveis, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviço público e requisição de bens. Vejam que interessante é o estado de sítio, né? As ordens que o presidente pode estabelecer, tá? Pessoal, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a intervenção federal e eu trago para vocês aqueles outros itens, né? Das Forças Armadas e das Forças Militares, tá bom? Aqui eu trago também umas referências, desejo a vocês bons estudos, digo para vocês darem sempre uma olhadinha nas nossas apostilas, tá bom? E um forte abraço a todos.